Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez nós nos encontramos aqui para estudarmos a lição de número 3 do nosso segundo trimestre da nossa EBD. A lição que traz por título o Deus Criador. Nós temos como objetivos desta lição estudar sobre a criação dos céus e da terra, na verdade ressaltar a criação do homem e da mulher, mostrar o propósito da criação de Deus, de fato, para que a gente realmente entenda que é um Deus criador e que toda essa criação teve um propósito para que de fato isso viesse a acontecer. Nós temos já no texto áureo que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. O texto áureo vai falar acerca do que nós conhecemos do famoso Baroshid, Bará Elohim, que na verdade criou Deus do nada, ou seja, Deus criou, do hebraico, Deus criou tudo do nada. E nós vamos encontrar então no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da palavra de Deus, que são os livros atribuídos a Moisés, no caso Gênesis, o primeiro, também conhecido como o princípio, o princípio da criação, o princípio de tudo. Nós temos aqui também, na verdade, aplicada: Deus trouxe à existência o que antes não existia, criou e tem o controle de toda a sua criação. Na verdade, o que não se tinha conhecimento, nós vamos encontrar Deus criando e trazendo ao conhecimento. Na verdade, já existiam várias outras coisas criadas por Deus e aquelas que são incriáveis também, como nós veremos nesta lição. Texto de referência, Gênesis capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã e o dia seguinte, o segundo dia. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Então, na verdade, nós vamos diretamente já ao texto original, ao texto de referência que está em Gênesis, onde vai falar acerca da criação, a cada momento que Deus fez, onde ele faz separação entre a água, entre a separação entre a terra, luminares, tanto para governar o dia como para governar a noite. Nós vamos encontrar ao longo da história inúmeras teorias acerca da criação, a teoria do criacionismo, a teoria do darwinismo também, nós vamos encontrar também teorias como a do Big Bang também, várias outras, sendo que nenhuma delas vão coadunar com a palavra de Deus, vão coadunar com acerca da verdade daquilo que nós acreditamos e está na palavra de Deus. Mas de fato nós podemos explicar cada uma delas conforme a sua própria lógica e também entendermos o porquê de nós acreditarmos nessa certeza de que essa criação explicitada por Moisés aqui em Gênesis realmente é a que nós acreditamos e que Deus realmente foi quem criou os céus e a terra. Nós temos hinos sugeridos, o 71, o 526 e o 527. Nós temos como motivo da oração: ore para que Deus seja revelado às pessoas pela sua criação. Nós já vimos nas aulas anteriores Deus se revelando na natureza, Deus se revelando através dos seus grandes feitos, Deus de uma certa forma se revelando até o ponto que ele entende ser necessário para que nós assim acreditemos nesse grande Deus que nós acreditamos, Nós temos então aqui um pequeno esboço da lição. O tópico 1 vai falar que Deus criou os céus e a terra. O tópico 2 vai dizer homem, criação e Deus. O 3, os propósitos de Deus na criação. E por fim nós estaremos estudando lá no final, no caso, a conclusão. Nós temos aqui na introdução: o Deus Criador faz
com que o homem tenha domínio sobre todas as suas mãos. Deus dotou o homem de inteligência para governar sobre a sua criação. O Senhor é admirável e o seu nome é sobre toda a terra. Nós entendemos já na introdução que quando Deus ele cria o mundo, quando ele faz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele coloca o homem como mordomo de tudo, coloca Adão ali no Éden para criar de todas as coisas, ele concede a Adão algo que nenhum dos outros seres irracionais tinham, que foi justamente esse poder de decisão, de tomada de decisão, de mudanças conforme a sua própria vontade naquele local, principalmente ao dar nome a cada ser, a cada espécie frutífera, a cada observação geográfica, a montes, a locais, a seres viventes, tanto na terra quanto no mar. Então esse Deus o dotou Adão com todas essas especificidades que nenhum outro ser tinha, né? Então, na verdade, a palavra aqui é bem clara que o Senhor é admirável, né? E o seu nome é sobre toda a terra. Muitas vezes se tem a ideia de que Deus está, né, sempre ali assentado num trono, com o seu Filho Jesus à sua direita, intercedendo por nós, o Espírito Santo intercedendo por gemidos inexprimíveis, como a palavra diz, mas é um Deus que ele está sobre a terra, ele está em todos os lugares. Ele é um Deus onipresente, né? É um Deus que está em todos os locais, tanto que nós vimos em uma de nossas lições, onde o salmista diz que se for até as profundezas, ali o Senhor está. Se for ao céu, ali também o Senhor está. Então essa grandeza de Deus faz com que esse Deus esteja em todos os lugares a todo momento, né? Nós temos, então, vamos ver aqui que Deus, ele não só tem controle sobre toda a criação, mas ele efetiva essa criação e dá condições para que de fato as pessoas, realmente naquela época, já vamos falar da primeira família, a família de Adão e posteriormente Eva se unindo ali, os seus filhos, né? E mais tarde todas as outras descendências, para que de fato realmente esses entendessem qual era o papel. Deus criou com um propósito e nós estaremos vendo qual foi o propósito. Deus criou com um propósito para a sua glória, para ele e por ele, né? Nós vamos aqui para o tópico 1 que diz que Deus criou os céus e a terra. Nós cristãos cremos pela fé nas escrituras sagradas que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria, para a sua glória, né? Apologética, conforme Alistair McGrath, apologética pura e simples. A criação é um fundamento da fé cristã, pois afirma que Deus criou todas as coisas e nada do que existe foi criado sem Ele, né? O universo não existiria desde toda a eternidade, né, se não fosse a palavra do próprio Deus, né? Então nós vamos ver aqui no tópico 1 aqui que tudo que existe, né, tudo que se sabe, né, toda essa base que a gente tem, né, esse raciocínio que o ser humano tem, foi dado por Deus desde a criação, né, de forma que Deus é como sendo a causa primeira, a causa original do universo na vida, né, como está lá em Gênesis 1:1. Uma vez que ele é a causa primeira, significa que nada existe sem a sua vontade, sem a sua palavra. Ou seja, não existiu outro ser antes do próprio Deus para que viesse existir o próprio Deus. Então ele é a causa primeira de tudo que nós estamos falando acerca desse firmamento, ou seja, da formação do mundo geral. Nós vamos encontrar aqui o mundo geral, o mundo espiritual e o mundo material. E eu quero aqui com vocês discutir e demonstrar para vocês a diferença entre esse mundo material, né, que é o mundo formado por Deus a partir ali do Bará, do hebraico, que criou Deus do nada, né, e também do mundo espiritual, né, que são seres imortais, são anjos caídos, são o próprio inimigo de Deus, Lúcifer, né, que foi jogado à terra. São anjos que estão ali diante de Deus, querubins, serafins,
todos estão ali para a sua glória, os seres viventes citados no Apocalipse que estão diante de Deus. Então, na verdade, são seres imortais, mas toda essa criação, tudo que existe, existe pelo poder do próprio Deus. E os seres mortais, que são os seres humanos, que são os seres irracionais, seres viventes de todas as espécies, desde micro-organismos até mesmo os seres que já deixaram de existir há milhões de anos e que durante as sucessões das eras, tanto a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica, acabaram entrando ali em rochas sedimentares, em rochas metamórficas e as magmáticas, e hoje estão aí em forma de combustíveis fósseis e muitos outros minerais que nós estaremos vendo a partir do momento que nós fizermos um estudo profundo acerca da formação da Terra. Sabe-se, a ciência ela cita que a Terra teria em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. Nós temos, para tanto, a teoria do carbono, teoria do próprio urânio, para que de fato se comprove todo esse tempo de existência. Mas nós vamos ver que nem sempre foi assim. Nós vamos ver a partir de quando, em todo esse tempo, o próprio Deus começa então fazer o ser humano, ele começa então fazer então a distinção, essa separação dicotomônica entre terra, entre água, de fato, para que as pessoas realmente pudessem viver naquela época e Deus pudesse então, através do seu grande plano, estabelecer no mundo o que Deus tinha para todos nós. O tópico 1.1 diz que Deus fez o mundo e tudo que nele há. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, Senhor do céu, da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, não é que ele não habita num templo que o homem fez, ele não habita porque ele está em todos os lugares, como eu disse. Ele está em todo o mundo, ou seja, ele não está fixo só num determinado local. É um Deus que está em todos os lugares, portanto ele não habita numa só determinação. Não que ele não esteja presente ali numa tenda da congregação, como na época de Moisés, e não também numa congregação ou numa sinagoga, ou até mesmo na casa de Deus, onde estejam louvando e falando acerca da sua grandeza, mas ele está presente, e o fato de não habitar é o fato de que realmente está presente por todo o mundo. Nós vamos continuando aqui. Diz que o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Os céus e a terra refere-se ao universo organizado, adornado que conhecemos. O mundo espiritual teve uma criação anterior, porque é ele que forma os montes e cria o vento, declara o homem qual é o seu pensamento, o que faz de manhã, o que pisa altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome, Na verdade, então os céus e a terra fazem, de fato, a certeza do que nós estamos falando acerca dessa criação. Nós vamos falar aqui então que esse ser, que é um Deus todo-poderoso, fez com que todos nós fôssemos dotados dessa inteligência para que de fato nós conseguíssemos viver nesse mundo fazendo de fato a vontade de Deus. Nem sempre foi assim e nem sempre vai ser assim. Nós vamos ver que lá no início vamos ver duas grandes nações, já uma fazendo a vontade de Deus, a descendência de Sete, e a outra fazendo a vontade do inimigo de Deus, que é a descendência de Caim. Sete, os irmãos devem se lembrar que foi o filho que Deus deu no lugar de Abel, que Caim matou. E a própria Eva, quando nasce Sete, ela se refere, olha, e ele me deu outro, ou seja, o Senhor me deu outro no lugar de Abel, que Caim o matou. E é justamente Sete que vai ser a descendência do nosso Senhor Jesus, que vai chegar até muitas outras nações, que nós uma hora estaremos estudando. O tópico 1.2 diz: o poder da palavra de Deus exercitada. O poder da palavra de Deus está bem claro quando ele apenas fala e tudo acontece. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que foi feito não é diferente do que é aparente. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército
pelo Espírito da sua boca, né? Salmo 33, 6. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu, né? Não tem o que questionar acerca da soberana vontade de Deus. A palavra de Deus é viva e é eficaz, né? Assim vemos que Deus, ele opera por intermédio da sua palavra, que é poderosa para comunicar poder e gerar a vida, né? Como está aqui no tópico 1.2, nós encontramos aqui uma referência da palavra de Deus, Hebreus 11:3, que diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados por Deus. É um versículo que muitas vezes tem sido distorcido na palavra de Deus, onde as pessoas, quando se refere aos mundos, eles começam a citar determinados mundos e determinados planetas, quando na verdade a palavra se refere ao mundo físico e ao mundo espiritual. E aqui Salmo 33, versículo 6, vai deixar bem claro que tudo que existe, né, e tudo que foi feito, tanto esse exército celestial que assiste diante de Deus, né, foi feito pelo próprio Deus. E aqui o mundo físico, onde nós habitamos, onde ocorreu e ocorre as sucessões todos os anos, as sucessões das eras, das estações, como eu citei há poucos minutos atrás. Então, é realmente um Deus de grande poder, que dota o ser humano com um poder imenso, para que de fato a gente viva aqui um plano na terra que um dia vai ter fim porque quando o próprio Deus criou os céus e terra, ele tinha em mente já o plano da redenção para o ser humano que pecaria, porque detentor de todo o conhecimento sabia, e esse plano foi executado. Então nós vamos ver ao longo da história, ao longo de estudos sucessivos, né, acerca da palavra, e isso faz com que nós realmente tenhamos um conhecimento teológico profundo para que nós entendamos de fato qual foi o propósito, o porquê dessa criação e também o porquê do fim de tudo, e porquê que o mundo cambaleia, como diz a palavra de Deus. Mas é a palavra em si, do próprio Deus, que faz com que tudo aconteça. Ele vai dizer ali em Hebreus 4:12 que porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ou seja, a palavra é viva e eficaz, ela é viva, ela produz vida, ela gera vida ao mesmo tempo, né? Vamos aqui para o tópico 2, que diz: homem, criação de Deus. O homem, diferentemente de demais seres e coisas criadas por Deus, que foram criados pelo poder da palavra, foi feito à imagem e à semelhança do próprio Deus, a partir do pó da terra, recebendo então ali o fôlego de vida e pelo sopro divino. Então, na verdade, enquanto todo mundo foi criado, por Deus através da sua palavra, o ser humano, o humano, ele foi criado, de uma forma diferente. Diz que aqui o homem, diferentemente dos seres, de todas as outras coisas criadas por Deus, foi criado pelo poder da palavra, foi feito, a imagem e semelhança do próprio Deus, a imagem e semelhança de Deus. Deus, ainda que tenha criado tudo, feito separação, feito a distinção que existe, Deus, quando ele vai realmente fazer o homem, ele faz a imagem e semelhança. E a palavra de Deus diz em Gênesis 1:26, a seguir, que ele vai dar-lhe o sopro de vida, o fôlego de vida. E, irmãos, é tão interessante para que a gente entenda que quando a gente fala acerca da criação, de várias teorias que existem, e eu citei para vocês, por exemplo, a teoria do evolucionismo, ou também do darwinismo, como é conhecida, ela fala acerca das manifestações ocorridas, acerca de vivências dos seres em determinados locais ao longo da sua vida, que fazem algumas diferenças, tanto na parte genética quanto na parte espiritual das pessoas. Eu poderia citar aqui a exemplo dessa teoria, a parte em que o evolucionismo cita que todos os seres são produtos de uma mesma matéria, Na verdade, a ciência se contrapondo à criação, a teoria da criação. Nós vamos ver
quando a própria ciência fala das mudanças que ocorrem, as mudanças geográficas que ocorrem nos seres humanos através da teoria da adaptação nos locais, como a anagênese e a própria cladogênese, que vai demonstrar como os seres se diferenciam a partir dos anos em uma determinada diferença de raio de quilômetros um do outro, né? Mas na verdade o que falta para a humanidade é entender que toda essa diferença que a anagênese vai falando ao longo da história e a própria cladogênese através da ciência é uma parte específica desse Deus poderoso, Criador, que fez com que nós, seres humanos, chegássemos a esse conhecimento e pudéssemos entender que nada ocorreu sem a sua vontade, que se a ciência conseguiu chegar a determinados locais e falar acerca dessa evolução, é porque foi o próprio Deus que deu esse entendimento ao ser humano, deu entendimento para que de fato nós tivéssemos agora em pouco tempo, né, o descobrimento de vacinas para atacarem micro-organismo que tem tirado a vida de milhões de pessoas por todo o mundo. Falta ao ser humano entender que nós estamos debaixo das potentes mãos de um Deus muito poderoso, muito além daquilo que conhecemos ou imaginamos. Quando isso ocorrer de fato, quando isso adentrar em cada ser no planeta Terra, daí poderão sim dar a glória devida ao seu nome e entender que nem a ciência, nem a própria geografia, geologia, a química, a física, né, ela existiria, nenhum teorema como o de Pitágoras e vários outros existiria se o próprio Deus não tivesse inculcado na mente do ser humano, né, bilhões de neurônios capazes de fazer ramificações em sinapse através dos dendritos e axônios ali, para que de fato a gente conseguisse então fazer a junção de ideias e pensamentos e trouxéssemos à tona como foi feito ao longo dos anos pelas pessoas mais estudiosas, pelas pessoas mais capacitadas. Vale também aqui ressaltar que essa grandeza, que é o próprio Deus que concede, Ele concede a todos, né? O problema é que nem todos estão dispostos a estar ali desenvolvendo essa grandeza, essa inteligência acerca da própria palavra de Deus. Ele concede a todos, mas é necessário um determinado estudo, é necessário um determinado tempo de prática, de praticidade, de estudo de fato, para que você realmente conheça de fato quem é esse Deus, o porquê Ele quis assim, o porquê isso ocorre, porque a palavra nos seus 31.133 versículos, ela deixa bem clara que ali existe resposta para tudo. São 1189 capítulos que não se contradizem em momento algum, e eu não estou falando nós tirarmos aqui os versículos isolados e estudarmos ao nosso bel prazer, para podermos aqui dar sustentação ou base bíblica para heresias, né? E o mundo jaz no maligno. Uma vez que o mundo jaz no maligno, toda essa criação que nós estamos falando, ela realmente começa a ser então estudada através de pontos isolados, e é onde as pessoas começam a falar acerca da palavra de Deus e acreditar de fato que houve mudanças. Também quando ele fala que ele criou, o próprio Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, é para que de fato nós entendamos que nós somos seres tão especiais diante de Deus, que a nós seres humanos ele reservou a sua imagem, a sua semelhança, para que de fato nós realmente habitássemos nesse mundo, fôssemos os mordomos deste mundo, mas nós não destruíssemos de fato tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus deixou aqui. É para isso, e não são essas teorias como a do Big Bang, por exemplo, que diz que houve uma explosão muito grande há 4,5 bilhões de anos atrás, e que no momento dessa explosão, uma poeira cósmica começa a se formar, dando início aí à formação de inúmeras constelações, de inúmeras galáxias, né? E até mesmo da nossa,
a Via Láctea, né, com Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Urano, Netuno, Saturno, Plutão, o próprio planeta Terra, né? Na verdade, essa explosão, o Big Bang, como é uma das teorias que se acredita através da ciência, uma vez enquanto questionado por alguém, eu me lembro que eu disse se essa pessoa seria capaz de delimitar de fato, se nesse momento da explosão não foi de fato um momento imediato, onde o próprio Deus disse, haja luz, haja separação entre a porção seca, né, e a parte de água. Então, na verdade, para os seres humanos, quanto mais forem fáceis distorcer aquilo que Deus fez, né? Até porque o mundo vive cada vez mais num momento de afastamento, de distanciamento de Deus, eles vão continuar a fazer. Mas então são várias as teorias. Nós temos teorias acerca do universo em desencanto, que vai falar também acerca dessa criação de uma forma diferente, mas todavia nós nos ateremos à palavra de Deus, nos ateremos à grandeza desse Deus que criou os céus e criou a terra para que a gente realmente pudesse habitar e fazer a sua vontade, né? Então o ser humano, ele é totalmente diferente de todas as outras criaturas viventes. Por quê? Porque ele foi criado especialmente, né, à imagem de Deus. Então tanto fauna quanto flora, tudo que existe foi criado de uma forma diferente, mas nós fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus, esse Deus que é grande, poderoso, né, em perdoar, em dar, né, a nós a vida como tem dado, né? Adão, ele recebia periodicamente, né, ele recebia a visita de Deus ali, né, para um momento de comunhão e intimidade. Esse momento de intimidade, de comunhão, é interessante na vida do cristão. Nós vamos observar que quando Adão deixa um determinado momento de fazer a vontade do Senhor e vai até um outro determinado local, ocorre então o pecado, ocorre então a desobediência tanto de Eva quanto de Adão ao se afastarem de Deus. E uma vez que nós venhamos manter essa comunhão e essa intimidade com Deus, é interessante que a minha é diferente da sua, que é diferente da do próximo. Cada qual escolhe a forma que quer se relacionar com o seu Deus e apresenta o seu culto racional a Deus, né? Foi necessário então que Deus chegasse no jardim do Éden e, sabedor de todas as coisas, já sabia de fato o que tinha acontecido ali, né? Então Deus começasse a fazer essa indagação a Adão, né? Para que de fato Adão entendesse que Deus já sabia acerca do pecado. E Deus, eu citei uma das nossas lições, que Deus chama por Adão e Adão se esconde. E ele diz assim, Senhor, eu ouvi a tua voz e no jardim eu me escondi. Então, na verdade, foi necessário que Deus, para restabelecer toda a justiça, tudo realmente fizesse acontecer o que Deus tinha já previsto através da sua palavra, né? Que foi o plano, né, onde ele fala que em Gênesis 3,15, que da descendência da mulher, no caso de Eva, nasceria um que feriria, né, pisaria a cabeça da serpente, mas esta lhe feriria o calcanhar. E de fato a gente vai ver que com o passar dos anos, eu estou falando aqui acerca do ano mais ou menos, provavelmente, nós temos a ciência, a cronologia, que é uma ciência auxiliar que nos ajuda a entender a palavra de Deus ao longo dos anos. No ramo teológico, vai falar que é por volta do ano 4004, mais ou menos, Deus estabelece o Éden, estabelece de fato ali o primeiro casal. Por isso que eu disse para os irmãos lá no início que a questão que é provável através da teoria do carbono 14, só é provável porque Deus deu esse entendimento, realmente ressalta uma data totalmente diferente da data do Éden, de fato, essa data, para que de fato você entenda que o dia de Deus não é como o seu dia. Lá, se Deus criou no primeiro dia, criou no segundo, ele não está falando acerca de um dia de 24 horas, ou porque os próprios estudiosos da palavra dizem que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. De fato nós não sabemos, até porque nós não estamos falando de um calendário gregoriano, nós não estamos falando na nossa limitação aqui da terra. Se nós agirmos, ainda que semelhantes a Deus,
colocando, limitando o próprio poder de Deus na terra, nós vamos estar falando acerca de um calendário gregoriano, acerca de meses diferenciados, acerca de horas diferenciadas, de fusos horários totalmente diferenciados do que nós vivemos aqui, então, no planeta. Estaremos falando dos meridianos, né, dos trópicos de Capricórnio e dos trópicos, né, ao mesmo tempo do Equador, meridiano de Greenwich. Então nós estaremos falando de fusos horários diferentes. É bom que isso fique claro, porque para que você entenda que a nossa dimensão espiritual e material é uma dimensão que ela está muito inferior a onde habita o próprio Deus, que está em todo mundo a todo momento. O tópico 2.2 diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, né? Ele formou do pó da terra e soprou nas suas narizes, dando fôlego de vida, nos seus narizes dando fôlego de vida. E o homem foi feito a alma vivente. A mulher, por sua vez, foi tirada da costela de Adão, né, para que andasse lado a lado e lhe correspondesse, porque havia acasalado para os animais. Os animais estavam com cada um com o seu par, mas porém o homem faltava, né? Todos tinham o seu par ali, tanto o macho quanto a fêmea. E é interessante que Deus ele olha assim, e ele olha para Adão e ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora, uma idônea, ou seja, uma auxiliadora, para que de fato, né, ajudasse Adão nessa tarefa muito grande. Irmãos, Adão ele viveu 930 anos. Adão e Eva, segundo a tradição judaica, tiveram 60 filhos, dentre os quais 33 filhos, né, homens do sexo masculino, e 27 mulheres. Então, em 930 anos, e nós agora estamos falando de anos conforme os nossos mesmos. Vocês vão dizer: mas Adão viveu 930? Não, assim, e daí? Noé viveu 950? Jared, o pai de Matusalém, o pai de Enoque, 962, o próprio Enoque só 365, Matusalém 969. Nós estamos falando dos primeiros lá, nós estamos falando daqueles que até um determinado momento que Deus vai dizer assim: agora vocês vão viver só 120 anos, por causa da desobediência de vocês, né? Então, quando eu estou me referindo à tradição judaica, eu quero aqui demonstrar para você que nós temos outros auxílios. Nós temos uma fonte rica, a fonte histórica rica, deixada pelo historiador Flávio Joséfo. Nós temos também uma base muito rica e profunda, que é a teologia, que nos faz entender de fato a palavra, sem os achismos, sem as possíveis conjecturações do dia a dia de cada ser humano. Nós estamos falando acerca, de fato, de fundamentação deixada, que faz com que nós entendamos. Hoje, possivelmente, vocês já viram pessoas que têm 20 filhos, ou tiveram 20, 21 filhos, que já estão aí todos já de idade, agora são bem menos. Mas imagine naquela época onde o próprio Deus disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. E quando de fato não se tinha tantas diversões como se tem hoje, de tantos lugares para ir. Então é para que você realmente entenda acerca da palavra, que não são conjecturações. E eu não buscaria de forma nenhuma, até porque eu primo e zelo pela palavra de Deus, a ponto de nós não aumentarmos e de nós não tirarmos, mas nós também não acrescentarmos, para que de fato a gente não caia nas pragas que estão colocadas na palavra de Deus para quem fizer esse tipo de coisa. Então, para que você entenda, no momento dessa criação, essa procriação, ela foi entre parentes mesmo, não existe, não tinha como, foi realmente entre os irmãos, foi entre sobrinhos e tios, para que de fato acontecesse. Só depois das leis cerimoniais, através dos mandamentos que Deus dá a Moisés, que nós chamamos do levirato, é que isso veio a ser proibido, né? Que é chamado de incesto, né? Que o incesto era tanto a procriação quanto essa união de seres parentes muito próximos, como irmãos, tio e sobrinha, primos com primos em primeiro grau muito próximo. Isso chegou a ser, depois de muito tempo, proibido, né, ali no levirato por Deus. Então fez com que de fato a gente
entendesse o porquê de ser o primeiro casal ali, e para que de fato Deus falasse: crescei, multiplicar e encher a terra e dominai sobre a terra, ou seja, domine sobre os répteis, sobre os peixes, domine sobre os seres viventes. E é bom que a gente entenda isso, porque existem tantos questionamentos no dia a dia. As pessoas querem saber de fato com quem Caim casou, porque na verdade Caim matou Abel, e se só tinha Caim e Abel, e a palavra naquele exato momento não fala acerca de outros filhos, a palavra fala acerca depois de Sete, o filho que nasceu à imagem de Adão. Mas é tão interessante vocês entenderem que as sucessões, os acontecimentos, eles não ocorrem de fato como você lê a literatura, toda essa parte poética da palavra de Deus, essa parte interpretativa ou estabelecida através das figuras de construção e das figuras de pensamento ou figuras de linguagem. Elas não ocorrem de fato do ponto de vista que nós acabamos de ler. Por exemplo, acabou de matar, por exemplo, Abel, Caim foi para a terra de Nod. De fato, ele vai para a terra de Nod. Ele vai receber ali então uma marca para que de fato realmente é o próprio Deus que estabelece isso. Vai para a terra de Nod. A palavra de Deus já vai dizer que quando ele chega, ele conhece então quem é ele conhece a sua esposa. Então nós estamos já entendendo aqui que é um determinado tempo totalmente diferente, onde não existia só Caim, não existia só Abel e só Sete, mas já existiam outros filhos, já existiam sobrinhos, filhos dos filhos, né? Onde esses começaram a se casar entre si. A própria palavra de Deus, ela vai dizer que no momento, lá em Gênesis, que num determinado momento, quando os filhos de Deus começaram a se casar com a filha dos homens, como é chamada a descendência de Caim, e os filhos de Deus, a descendência de Sete, começaram então a nascer os gigantes, né? E nós vimos algumas pessoas que dizem que esses gigantes, eles são filhos dos filhos de Deus, que são filhos de anjos com seres. Os anjos não possuem sexo, é a palavra que diz, né? Os anjos são seres totalmente diferenciados de seres humanos. Quando a palavra cita acerca disso, ela está citando acerca dos filhos da descendência de Sete e da descendência de Caim. E o tempo que realmente acontece, cada fato não se sucede como nós acabamos de falar, né? Para que de fato você entenda e não deixe você dúvida nenhuma em relação aos questionamentos, para principalmente você venha se valer da parte apologética da palavra para a defesa da sua fé, não para discussões bobas sem necessidade, que nada vão ampliar o seu conhecimento e nem tampouco fazer com que o evangelho do Deus vivo seja ali anunciado, mas para que de fato realmente você entenda e para que de fato você tenha condições na parte apologética, na defesa da sua fé, você demonstrar também ali para aquela pessoa que muitas vezes tem uma sede de conhecimento de fato como as coisas elas realmente aconteceram, né? Nós vamos aqui para o tópico 2.3, que diz: formou o Senhor Deus o homem como coroa da sua criação, mesmo tendo sido criado um pouco menor do que os anjos. O homem foi criado como coroa da criação de Deus. Uma elevada honra de Deus conferiu aos humanos não foi como o número de animais, sem raciocínio, sem consciência, né? Na verdade, nem como produto da evolução ou do acaso. O salmista diz: contudo, o menor que fizeste do que os anjos, e da glória com honra, né, que coroaste. Salmo 8:5. Então, o ser humano é a coroação de toda essa glória da criação de Deus, né? Por que ele que coloca inferior aos anjos? Porque de fato são seres que pertencem a outro mundo, né? Lá em Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados por Deus, mas eles pertencem a um mundo espiritual, e nós pertencemos a um mundo, né, material, né, a um mundo totalmente diferente daquele mundo que nós estamos vendo das pessoas, dos seres que estão constantemente diante de Deus, né? Como Deus usou matéria no mundo criado, o pó da terra, para formar o homem, ele passou a ser ligado à criação, a parte integrante dela, ou seja,
E isso que a palavra de Deus diz pode se formar, se realmente se comprovar através do carbono que está presente em todos os seres, né? O carbono, e isso faz de fato com que a gente entenda que o ser humano realmente ele é formado do pó da terra, e é interessante que ele é formado e ele vai voltar um dia, e essa é a preocupação. A preocupação não é só a criação em si, a preocupação não é só nós entendermos que é um Deus poderoso que criou, né, do nada, né? O próprio Bara Elohim que criou do nada, né? Mas a preocupação é saber que isso aqui tem um prazo determinado de validade, tem um prazo da criação, tem um prazo ali para que de fato a gente fala de maturação, tem um prazo realmente onde se vai procriar, vai deixar uns deixarão descendentes, outros não, mas sabe-se que em determinado momento tudo isso vai ficar e as pessoas não estarão mais aqui, nós não estaremos mais aqui. Então essa é a preocupação, para que de fato a gente realmente se preocupe e se prepare para acontecimentos piores, para momentos mais difíceis, porque realmente tudo, essa criação, tudo isso que hoje nós estamos vendo, um dia realmente a palavra diz que os montes se aplanarão, ou seja, se tornará uma grande planície, como está em um Apocalipse, na palavra de Deus, onde fala acerca da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Assim como também Daniel, o profeta Daniel, acerca das 70 semanas de Daniel e vários outros estudos que eu não quero agora adentrar, para que de fato não venha fugir aqui do foco que é o Deus Criador, né? O tópico 3 diz os propósitos de Deus na criação. Deus não criou o mundo por acaso, ele tinha propósito, não foi acidente, nem um estrondo, mas pelo poder da sua palavra que isso aconteceu. Deus criou o mundo que se viu, e ele viu que era bom. Gênesis 1:31. Deus criou a terra para promover um lugar onde o propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos, né? De fato, essa criação, Deus tinha todo um projeto para nós seres humanos. Eu digo para nós seres humanos que estamos depois de muitos, né? Muitos que já estiveram aqui e estamos aqui como descendentes, né? Então ele vai fazer para quê? Para, como o tópico 3.1 diz assim, para o manifestar da sua glória, né? Do seu poder. Quando Deus criou o mundo, ele tinha razões específicas para criar. Deus criou o céu e a terra, né? Ali Deus criou tudo para a sua glória, somos preciosos aos seus olhos. Eu disse aos irmãos, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão sobre as pessoas na terra em todo momento, tanto quanto sobre os bons como também sobre os maus. E ele observa, ele vê a maldade do ser humano, ele vê a bondade do ser humano. Deus, ele consegue ver os mais de 7,3 bilhões de habitantes no planeta Terra no mesmo momento, ou seja, ele não está apenas como um Deus limitado, assentado numa poltrona de ouro ou qualquer, observando de lá, mas ele está em todo momento. É impossível a gente imaginar ou delimitarmos ações desse Deus. É impossível nós colocarmos. Eu disse aos irmãos que existem muitos mistérios que nós não vamos entender aqui nessa vida, mas só em outra vida. E até não é porque o Deus ele é mau a ponto, de fato é porque não nos compete entender. Realmente Deus nos deu a entender aquilo que seria óbvio, o que seria justo, para que a gente realmente o glorificássemos e tivéssemos a certeza de que nós estamos trilhando um caminho reto, né? Tu és, Senhor, a magnificência, o seu poder e a honra, e a vitória e a majestade, porque teu é tu, e tudo que existe, quanto há nos céus e na terra, é teu. Senhor, o teu reino, tu exaltaste sobre todos o chefe. Riquezas e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força. Poder na tua mão está o engrandecer da força de tudo, na 1 Crônicas 29, 11 e 12, ou seja, tudo está sobre ele, a força, o poder, né? A glória é para ele. O mundo em si foi criado realmente para, e nós colocados aqui, para como coroação, né? Como coroa, né, na verdade, dessa criação. Então tudo está sobre ele, a força e o poder. Tudo que existe não existiria se não fosse pelo poder da palavra, da palavra do próprio Deus. Se ele não dissesse haja luz, nada disso aconteceria.
O tópico 3.2 diz assim: receber a glória e a honra que lhes são devidas. Todos os elementos da natureza rendem louvores a Deus que os criou. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, né? Sem fala, ouvem-se as suas vozes. O apóstolo Paulo afirmou: nele digo, em que fomos feitos herança, né? Havendo nisso predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da vontade, com o fim de sermos para o louvor da glória, nós os primeiros esperamos em Cristo. Isaías diz: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Ou seja, então, nós vamos ver aqui a criação, né? A criação de fato para o louvor ao próprio Deus, né? Paulo vai falar acerca de uma possível predestinação, né? Acerca das pessoas para louvarem esse Deus, né? Nós vamos ter algumas teorias que vão falar acerca dessa predestinação, e é muito simples nós entendermos, porque tudo está ligado ao momento de arrependimento do que se praticava, de não se praticar mais. Tudo está ligado de fato à vivência no mundo de uma forma diferente. 1 João 1,7 diz que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, né? Então, uma vez que nós temos comunhão uns com os outros, né, há uma purificação, né, em nós, e a gente realmente passa a fazer de fato aquilo que esse próprio Deus tinha em mente para cada ser humano. O tópico 3.3 diz assim: promover lugar para a habitação de suas criações. Deus não formou a terra para que ela fosse vazia, mas para que fosse habitada, né? Isaías 45:18, né? Deus abençoou o homem e mulher e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, né? Sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui vemos claramente a intenção de Deus, né? Todo-Poderoso, mostrando ao mundo que seria ocupado. Por isso, essa multiplicação, esse povoar a terra é muito importante. Irmãos, é por isso que eu disse aos irmãos que quando vocês forem questionados acerca da povoação, de fato, lá no início, acerca dos filhos de Adão, é interessante que vocês tenham conhecimento acerca da história geral. É importante que vocês saibam de fato da quantidade de filhos que Adão e Eva tiveram. A palavra de Deus em si nós não temos tudo na palavra. Por quê? Porque na verdade, que tamanho que seria essa Bíblia? Como seria o princípio da criação? Como seria o Gênesis, se de fato fosse ali especificado por Moisés acerca de cada momento da criação do próprio Deus, né? Então é necessário que as tradições, como a judaica, por exemplo, que fala acerca dos filhos de Adão e Eva, quantos foram, a idade já está na própria palavra de Deus, ou na base teológica. Nós encontramos nos mais variados cursos de teologias que nós temos, também acerca da própria ciência, né? Que realmente, apesar de muitos dizerem que a ciência ela se choca com a palavra de Deus, muito pelo contrário, eu vejo que há aqui uma junção muito grande entre a ciência e a própria palavra de Deus. Quando nós vemos, por exemplo, o Jó citar, né, na época de Jó que viveu bem antes de Moisés, lá na cidade, lá no Oriente, né, em Uz. Então Jó, ele vai falar acerca de nomes que só mais tarde, depois, nós vamos ver estudiosos da astronomia falarem. Então nós vamos ver o quanto Deus é grande, né, em explicitar através da palavra, a ponto de gerar debates entre teólogos, entre cientistas, acerca do que é dito por Jó lá naquela época. Porque na verdade, quem copiou quem? Na verdade, de fato, nós vamos entender que se Jó cita, e Jó viveu numa época muito antes, é porque de fato o próprio Deus tinha dado esse conhecimento, como eu disse aos irmãos lá no início. Então há essa junção. O que falta é nós entendermos que não existe ciência sem o saber de Deus,
não existe física, não existe astronomia, não existe geologia, né, que é a parte responsável pelo estudo da Terra, né, em si. Não existe nada disso se não for o próprio Deus que coloca o conhecimento e dá condições para que nós possamos entender o que são as nebulosas, o que são de fato as inúmeras galáxias. Nós vivemos apenas em uma galáxia, né? Nós temos possivelmente 14 trilhões de galáxias espalhadas pelo universo, de forma que quando se referem a viagens, falam-se em ano-luz. Quando fala-se numa viagem a um determinado local, 2.000 anos-luz, ele não está falando que é 2.000 anos de viagem, como se nós viajássemos 2.000 anos, não, é anos-luz, né? E o anos-luz, ele é interessante que é 300.000 quilômetros por segundo. É como se passasse um segundo, você rodasse 300.000 quilômetros, né? Nesses segundos. E eu estou falando de ano-luz. Aí você multiplica esse segundo de 300.000 quilômetros por um minuto, depois por uma hora, depois por 24 horas para dar um dia, depois por 30 dias para dar um mês, e aí depois por um ano. Aí você imagina o que é você viajar um ano a 300.000 quilômetros por segundo. Então, de fato, para que a gente entenda essa parte da ciência, é necessário realmente que a gente tenha um conhecimento profundo e creia naquele que realmente fez os céus e a terra, o grande Deus, Criador de todas as coisas. Eu deixo aqui a paz do Senhor para cada um de vocês. Eu deixo aqui, quero dizer a vocês que se inscrevam no nosso canal, que é o EBD Betel AD Madureira, né? Eu sou o evangelista, professor Neide Berter e tal. Nós estaremos sempre aqui estudando aos domingos, sempre as lições da nossa escola bíblica. Existem inúmeras igrejas também que não são Assembleias de Deus do Ministério Madureira, mas que fazem uso também da nossa revista, da EBD Betel AD Madureira, né? Nós estamos tendo aí em torno de 1.000 visualizações em cada lição, que é muito importante, sinal que muitas pessoas estão vendo, estão assistindo nesse momento de pandemia a palavra de Deus e os estudos acerca do próprio Deus, como nós temos nessa revista aqui do pastor Valdir Alves de Oliveira, que é um pastor auxiliar na Catedral da Baleia, ali na cidade de Brasília. Está mais uma vez de parabéns à editora Betel, está de parabéns o nosso bispo Abner, o bispo Samuel Ferreira, o nosso bispo primário Manuel Ferreira, ao pastor Valdir Alves, né, de Oliveira, e está de parabéns de forma geral todo o Ministério de Madureira, com seus inúmeros pastores também, e que existem aí inúmeros canais espalhados pelo país, assim como esse nosso EBD Betel aqui, para de fato nós anunciarmos a palavra de Deus. Fiquem todos com Deus.